Que Deus me lo bendiga a todos grande e abundantemente. Está em el aire su programa Obreiros em Foco. E a meu lado eu tenho aqui o obreiro Francisco. 23 anos servindo a Deus, pero não vai contar sua história todavia. Se não for o poder de Deus, o seu Francisco já não estaria mais com nós outros. Se você quer saber o que aconteceu, por que seu Francisco todavia está aqui, você não pode desconectar desta programação. Inclusive, eu invito a todos vocês que compartem o link desta programação para todos os amigos que você tem necessitados, pessoas que você sabe que estão precisando de ajuda. A palavra de Deus disse assim no livro de São João: Hijitos, vosotros sois de Deus e los habéis vencido, porque maior é el que está em vosotros. Veja bem, vosotros sois de Deus e los habéis vencido. Se Francisco não tivera vencido há 23 anos atrás, hoje ele não estaria entre nós outros. Aí disse, porque maior é o que ele está em vós outros. Hoje, o que o São Francisco tem é maior que ele que está em el mundo. Quem é o que o São Francisco tem hoje? Que é que este Senhor tem de diferente? Quizás você está fazendo esta pergunta. Por que, pastor, você habla tão assim de ele, que maior é o que ele tem de lo que nós outros temos? Envie sua mensagem de texto, seu WhatsApp, seu Telegram, 0424 1363 122, com seu nome. Se você necessita de ajuda, de orientação, a oportunidade está delante de ti. Inclusive, eu quero que você prepare um vaso com água, porque em alguns minutos estaremos orando, realizando esta oração por todos vocês, porque eu vou a esta pausa que habla com respeito ao propósito que estamos vivendo de los hijos de Deus. E de regresso eu estarei entrevistando o Senhor Francisco, um homem que venceu por meio da fé. En el mundo, muchos se dicen llamar hijos de Dios, pero viven una vida de fracasos, mentiras y frustraciones. Casi no conquistan nada en la vida y tampoco son capaces de cambiar su interior. Permanecen atormentadas y vacías. Solamente cuando uno es un verdadero hijo de Dios, Él puede percibir que es injusto vivir como los que no son, pues el que es hijo del Creador toma posesión a través de sus promesas divinas de una vida bendecida en todos los sentidos. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Este mes de diciembre, la hoguera santa de Israel de los hijos de Dios en el Monte Calvario. Busque hoy una iglesia universal del reino de Dios y sepa cómo participar. Estamos de regresso com o programa Obreiros em Focos. E aqui temos o obreiro Francisco. Obreiro Francisco, bem-vindo a um programa mais. Como levar? Bem, graças a Deus. Senhor Francisco, eu estava falando com as pessoas que, se não for o poder e a misericórdia de Deus, hoje não deveria estar mais entre nós outros, verdade? Certamente. Conta um pouquinho, Senhor Francisco, como era a tua história, como era a sua vida antes de chegar à igreja? Você me comentava que tinha muitos problemas, não? Sí, cierto, tenía muchos problemas. Llevaba una vida desordenada, basado en la prostitución.
era infiel a mi esposa. Tanto es así que me prostituía con otras mujeres y engañaba a mi esposa. Pero también a raíz de amistades falsas, me involucré también en la bebida, el alcohol. Eso me indujo más a prostituirme, pues, con... Por que você hacía isso? Em búsqueda de quê? ¿Verdad, pastor? No sentía nada, me sentía, a pesar que tenía a mi esposa y la quise, por cierto, y la sigo queriendo, ¿no? Pero no había algo que no me llenaba, o sea, me sentía vacío. Por quanto tempo estuvo vivendo assim, Sr. Francisco? Bueno, más de 8 años. Mais de 8 anos. Aí você me comenta que estava com os vícios. Que tipo de vícios tinha? El alcohol por la cuestión de la relación de trabajo que tenía, eso me indujo a tomar, a compartir en la bebida y esas cosas. Você pensava que ao tomar, você ia se sentir melhor? Como era? Buena pregunta. Eso me hacía llevar, como decir, sentirme mejor con mis amistades, tomando el alcohol. E quando terminava o efeito, que você já estava sóbrio outra vez, que estava já sereno outra vez, e aí? Volvía lo mismo. No había solución. O sea, es como decir, volver a empezar otra vez el día, pues, con el problema. E quando saía com essas mulheres que você me comenta, que você ia, me imagina, festas, que compartilha com eles, depois que você quedava solo, que recordava que tinha uma esposa na casa, e então? Eso me hacía sentir mal. O sea, me colocaba en una posición de culpa, pues. Mas se você se sentia mal, penso que você não volvia a ser outra vez. Lo volví a hacer. Pero você não se sentia mal? Pero lo volví a hacer. O sea, había algo que no me... ¿Cómo decir? Yo reconocía que estaba faltando. Reconocía que en verdad yo estaba faltando. Pero algo me decía a mí, continúa. Entonces lo volví a hacer. Sr. Francisco, como que você chega à Igreja Universal? Bueno, llegué a la Universal ya en una desesperación muy fuerte, ya tomando conciencia de que ya tenía mis 2 hijos, ver a mi esposa con esa tristeza. Y en una de esas yo, claro, tuve la invitación de personas que eran, como se dice, no eran firmes en la iglesia, sino eran que iban a visitar y entonces a mí me pasaban la invitación. Y yo sentí la curiosidad, pero esa curiosidad hizo pasar unos meses, no fue inmediato. Veja, e quero inclusive conversar com todos os servos. Todo mundo conhece uma pessoa como o Sr. Francisco, que se encontra nos vícios, matrimônio destruído, vida destruída. Esta pessoa que invitou ele nem estava firme na presença de Deus, mas foi usado por Deus. E você, amigo, obreiro, servo, evangelista, também pode ser usado por Deus para invitar outros Franciscos, outras Marias que você conhece, que se encontram na mesma situação que ele se encontrava em ele passado. E graças a esta invitação, você vai conhecer como está a vida de Francisco hoje, 23 anos depois. Francisco, pergunto, chegou, não foi de imediato, pero como está hoje, como llenou este vacío, como todo cambiou? Como usted lo dijo, no fue de la noche a la mañana, no fue inmediato. Eso fue un proceso, después de conocer digamos, el primer día de la iglesia, fue un proceso y eso me fue poco a poco, fue cambiando en mi vida. O sea, fue como se dice, recuperando el verdadero Francisco que hoy en día E quando que você reaccionou, recapacitou, em que momento? Bueno, en el momento que empecé a sentir la presencia de Dios. Después del proceso, digamos, de liberación y todo eso, en la búsqueda del Espíritu Santo, ahí fue donde marcó la diferencia en mi vida. Você iba los domingos à igreja? Sí, iba los domingos, los miércoles también, los viernes. E qual era o maior desejo que você tinha dentro suyo?
ser el merecedor, o sea, el verdadero objetivo que quería era que mi esposa conociera a la persona que ella soñaba, la verdadera persona, no aquella que había quedado marcado en su vida en aquel tiempo, hace 23 años atrás, sino la verdadera persona, el verdadero Francisco, pues en este caso. E esse Francisco só poderia existir se você receber o Espírito Santo, porque senão seguiria sendo o mesmo homem, sujeito às mesmas falhas e à mesma deficiência. Vê, às vezes você está querendo convencer a sua pareja, convencer a outras pessoas que você cambiou, mas mientras você não receba o Espírito Santo, nadie poderá ver este cambio. Inclusive, o propósito desta hogueira santa é justamente esse, fazer com que você venha tornar-se hijo e hija de Deus. Inclusive, produção, ponga em pantalla outra vez, por favor, o versículo de hoje. Por favor. Hijitos, vosotros sois de Deus e los habéis vencido, porque maior es el que está em vosotros que el que está em el mundo. Ou seja, quando o Espírito de Deus entrou adentro suyo, era maior do que aquele espírito que você tinha de prostituição, de vícios, de mentiras, de infidelidade. É decir, passou a ser um novo Francisco, não? E, senhor Francisco, esses 23 anos, qual foi a dificuldade, o momento difícil que você passou, já sendo obreiro? Aquele momento que você disse, uau, pastor, foi um momento muito difícil para mim, meu ministério, que eu recordo hasta hoje. Bueno, a pesar de haber recibido la presencia de Dios, del Espíritu Santo, eso no significó para mí en la posición de obrero de luchas pues, que se me iban a presentar. Y entre las que me hizo sentir un poco más, o sea, que me pegó un poco, fue cuando supe la noticia de la enfermedad de mi esposa, que es obrera. ¿Y ella obrera también? Ella obrera también. ¿Y ahí? Bueno, en un chequeo médico que se hizo, digamos, comúnmente, normalmente, le encontraron un signo de cáncer en el seno. Eso me puso, como se dice, preocupado, ¿no? Pero la experiencia, yo digo que una experiencia bastante agradable fue cuando tuve el enfrentamiento con el cirujano, el oncólogo, que le diagnosticó el cáncer. Y el doctor decía que había que quitar el seno. Y yo dije que no. Porque yo confío en Dios y sé que no es necesario que eso ocurra en mi esposa. E para que todos sepam, nós outros respeitamos a los doutores, cirujanos, mas também queremos na palavra de Deus. E foi isso que Francisco hizo. E neste momento ele se aferrou à fé que ele tinha. Entende? Respeitamos todas as autoridades, a todos que inclusive estudado para isso. Mas, São Francisco, nesse momento, como disse o versículo, maior é o Espírito de Deus que deste mundo. É decir, que você se aferrou, então, nesse momento, ao Espírito de Deus. Por supuesto. O que aconteceu? Bueno, acontece que el doctor cedió y me dio la libertad de consultar a otros médicos. Y eso fue lo que yo hice. Y entonces, cuando llegué al otro especialista, me dijo que no era necesario cortar el seno. Entonces, yo de ahí en adelante tomé mucho más confianza en cuanto al caso de mi esposa y me hizo sentir más fortalecido. De igual manera, ese espíritu que en ese momento se lo pasé también a mi esposa. O sea, mutuamente estábamos conectados en este caso. Y fue, bueno, fue todo bien guiado, inclusive una experiencia, yo digo una experiencia bonita porque provino de Dios, porque todas las condiciones fueron dadas, todas las condiciones fueron dadas en cuanto a su tratamiento, en cuanto a la cirugía que iba a recibir, que no era la cirugía total, sino nada más era quitar lo que tenía, el tumor, y todo el tratamiento, y nosotros no quedamos hasta asombrados porque nosotros no, ¿cómo se dice? No cancelamos nada, todo provino, gracias a Dios, a ese momento que nosotros vivimos con él. ¿Y ella fue curada? Fue curada, pastor.
Então, minha amiga, creia na palavra, confie. Confie que Deus te pode salvar. Inclusive, eu vou orar para todos vocês que estão enfermos. Se você crê, você poderá também ser curado, como a esposa do seu Francisco foi. Francisco, como está a sua vida hoje? Você vai aos domingos à igreja? Não vai? Como está tudo? Claro que sí, nuestra vida está perfectamente bien delante de Dios. Vamos todos los domingos, vamos a la iglesia. O sea, por decirlo un poco más, casi todos los días vamos a la iglesia. Excelente, seu Francisco. Es nuestra segunda casa. Se sente bem? Bien, bien. Feliz em todos os sentidos? Feliz en todos los sentidos, Señor. Muitas graças, seu Francisco. Amém. Amigo e amiga, eu quero orar por você agora. Você que disse assim, pastor, eu me encontro numa situação difícil, eu me encontro numa situação de dificuldades, eu me encontro numa situação delicada. E eu quero, pastor, que o senhor haga esta oração por mim, porque eu tenho fé que eu posso ser curado também. Eu tenho fé que eu posso ser livre. Eu vou uma rápida pausa, porque de regresso eu vou estar estendendo minhas mãos para ti e determinando que todos vocês que se encontram enfermos se alivrem. A Bíblia diz, se há alguém enfermo, chama o pastor, o presbítero, haga a unção e seja curado. Agarre um aceite em sua casa, qualquer aceite que você tenha, porque eu vou consagrar. E quando você fizer a unção, você será curado também. En este momento, vamos a unir nuestra fe. Vamos a hablar con aquel que tiene el poder para ayudarnos, porque Él es Dios. Es momento de oración. Haz de mí, Señor, fuego abrasador. Una alianza tengo con mi Dios. Santo Espíritu, llena este lugar. En ti seremos uno en tu altar. Preparou o aceite. Ao se ele cerra os olhos, que eu vou estender minhas mãos agora. Espírito Santo, com seu poder e seu Espírito, eu te pido que o Senhor venha consagrar este aceite. Quando esta pessoa, este servo, este obreiro, ser uma unção sobre sua cabeça. Meu Padre, os enfermos serão curados por meio da fé agora. Eu profetizo e determino por meio da fé de Ele, que Ele seja livre, meu Senhor. Agora, servo, haga a unção sobre sua enfermidade, sobre sua cabeça. E em nome do Senhor Jesus, assim como a senhora, esposa de Francisco, foi curada por la fé de ella, eu determino que em nome de Jesus, todos os enfermos sejam curados por sua fé agora, sejam livres, sejam sanos, receba o milagre que você necessita para a sua vida. Se há um familiar enfermo, seja livre desta enfermidade, seja curado também. Eu determino e profetizo em nome de Jesus, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E se você quer, diga amém. Você está curado. Você está livre. Inclusive, você pode enviar à Central de los Obreiros seu testemunho. 0424 1363 122. Diga-lhe agora qual foi o milagre que você recebeu por meio desta oração. Que Deus isso em sua vida. Mas, minha amiga, esteja seguro. Nunca mais sua vida será a mesma. E este domingo, eu espero ustedes em uma de nossas igrejas universal. Eu vou estar ubicado allí, em la Avenida San Martín, número 40, entre o bloque de armas e a estação de metro Artigas, em el Templo de la Fé. Você pode participar conosco às 10 da manhã. Pode buscar que allí estarei personalmente para te atender. Que o Espírito Santo lhe bendiga a todos ustedes e a continuação veja mais de la Unisocial. Hasta luego. La calle La Línea en el sector 1 de San Martín recibió la visita de la Unisocial,
donde se llevó el mensaje de salvación y beneficios para los adultos y niños habitantes de dicho lugar. Fue una jornada cargada de sonrisas y agradecimiento por parte de los presentes. Estoy muy agradecida a la iglesia y a Dios por este labor. También se hizo un trabajo especial con las personas en situación de calle en el centro de Caracas, donde se les llevó ropa a los más necesitados. Sea parte de la Unisocial, donando alimentos, ropas, juguetes, llevándolo a la Iglesia Universal más cercana a su casa. En los momentos de dificultad, cuando la vida nos golpea, cuando nuestra única compañía parece ser la soledad, cuando todo parece estar perdido, existe una esperanza. Ya está disponible la red Aleluya Venezuela, una aplicación cargada de esperanza y fe, donde usted podrá asistir a la televisión durante 24 horas, con historias de vida, reflexiones que llegan al alma, videoclips, el trabajo social de la Iglesia Universal en el país y mensajes de motivación para enfrentar las preocupaciones del día a día. Y nosotros por medio de esta programación queremos mostrarle que sí es posible vencer en el nombre del Señor Jesús. Además, usted podrá asistir a nuestro programa Un Momento de Fe y Esperanza y la Palabra Amiga del Obispo Macedo. Descargue la aplicación Red Aleluya Venezuela en su teléfono celular y reciba durante las 24 horas el contenido espiritual que su vida necesita.